Torcedor rubro-negro foi dormir ontem chateado, aborrecido, tá acordando hoje também aí de mau humor, porque o rubro-negro foi até a Colômbia, até Bogotá, para sua estreia na Libertadores enfrentar o Milionários e trouxe na mala um empate bastante amargo. A equipe vencia o jogo, tinha um jogador a mais e sofreu o gol de empate na reta final. Vamos analisar essa partida no vídeo de hoje. Vai deixando seu like aí. Eu vou rodar a vinheta muito rápido. E na volta vamos falar de Flamengo e Milionários, Milionários e Flamengo. Vamos falar de Libertadores. Vamos falar de tática? E aí, deixou o like é muito importante, tá? Não esquece de deixar o like no vídeo agora. Se você deixar para o final, você pode acabar esquecendo e não vai fortalecer o trabalho. Se você não for inscrito no canal, se inscreve também. Tem bastante gente nova chegando aí, por conta especialmente do vídeo do Carlinhos, que acabou viralizando, acabou furando um pouquinho a bolha e tem bastante gente nova chegando. E até para esse pessoal que está chegando agora, vou precisar explicar um pouquinho de como é que funciona aqui o canal, qual é o viés do canal. Aqui, gente, aqui é um canal de um rubro-negro que é analista de desempenho e que faz análises táticas da partida. Hoje a gente vai falar sobre tática, vamos falar também sobre as outras dimensões do jogo, mas aqui não é canal de torcedor que vai ficar levantando a voz, que vai ficar revoltado. O viés não é esse, não é a linha que o canal segue. Então, preciso já deixar isso claro para quem eventualmente possa chegar aqui e falar: pô, Rafa, passa pano. É questão de passar pano, não. É questão da linha que eu busco enquanto um produtor de conteúdo que analisa a partida. Para a gente analisar, a gente não pode vestir a roupa de torcedor e analisar com a roupa de torcedor vestida. Ontem, quando a partida acabou, eu estava chateado, assim como você aí também estava, você rubro-negro. Mas a minha função aqui, o meu papel, o que eu desejo como produtor de conteúdo é chegar, sentar, analisar com calma, observar os aspectos táticos, os aspectos todos que envolvem uma partida de futebol e trazer para vocês esse conteúdo diferenciado que vai um pouco além do olhar só do torcedor que está chateado, tá bom? Seguinte, vamos lá. Hoje é um vídeo que vocês vão ver bastante o meu rostinho aqui. Eu sei que não é um rosto muito bonito, mas é necessário hoje que eu fale aqui diretamente para vocês, para a câmera, com menos campinho, com menos imagem. Por quê? Vou explicar. O jogo de futebol, gente, ele é composto por 4 dimensões: tática, técnica, física e mental. Se a gente for analisar a partida ontem em Bogotá somente pelo aspecto tático, a gente vai estar deixando de olhar para outras situações que são muito importantes: técnica, física e mental. Vamos lá. Primeiro, o contexto da partida, né? Uma partida na altitude que já tende a prejudicar um pouquinho mais o físico. Recentemente, o Fábio Maceridian, competentíssimo preparador físico do Flamengo, até comentou: se você não falar para os atletas que estão na altitude de 2.600, eles nem vão saber e vão render a mesma coisa. Ok, beleza. Até aí tudo bem. Me parece que o Flamengo sentiu um pouco a questão física na reta final, alguns jogadores em especial, mas eu não estou aqui para contestar um cara que é um profissional do gabarito do Fábio. Porém, é importante dizer que a altitude ontem foi primordial para influenciar no aspecto técnico, porque a bola correndo mais atrapalhou os jogadores em domínios, em passes especialmente. O gramado não me parecia muito bom, isso também prejudicou os domínios e passes dos jogadores do Flamengo. Além disso, o Flamengo vem jogando todo o Campeonato Carioca com uma bola muito específica, que foi muito criticada no início do campeonato, uma bola que parece ser mais dura, um pouco mais pesada. E na hora que os jogadores se acostumaram com a tal bola do Carioca, tão controversa, tão polêmica, entraram em contato com uma outra bola. Por mais que eles tenham treinado com essa bola da Libertadores, eles tiveram pouco contato com essa bola e estavam com uma bola nova, que eles não estão tão acostumados, na altitude. Então isso tem peso dobrado, tá? Isso é importante ser dito. Bom, o contexto de estar fora de casa, torcida contra, estreia. Rafa, mas os caras são acostumados, eles jogam Libertadores todo ano. Gente, o músico que sobe no palco, ele sobe no palco e fica nervoso toda vez, especialmente se for um jogo mais importante, dá aquele friozinho na barriga, por mais experiente que ele seja. Se for uma estreia de um trabalho novo, de um disco novo, de uma temporada nova, o ator que vai estrear um espetáculo novo, ele sente aquele frio na barriga na estreia. É normal, com o jogador de futebol não é diferente, estamos falando de seres humanos. Isso também influencia, isso também faz diferença, tá? Outra situação que é importante ser dita, né? O time com algumas mudanças. O Tite fala na entrevista coletiva que o time tinha, no total, 9 jogadores com algum tipo de problema. Ele não especificou, não detalhou, o Flamengo não comunicou de forma oficial, só falou do De La Cruz em relação à febre que ele teve. Aliás, aproveitar para falar do De La Cruz, né?
faz muita falta. O Flamengo sentiu muito a falta do seu camisa 18. Ele já é, em pouquíssimo tempo, um jogador essencial para essa equipe, tá? Isso é importante que seja dito, isso é importante ser levado em consideração, porque o Flamengo, de fato, teve muito do seu jogo esvaziado, do seu volume de jogo, perdeu o volume de jogo por conta da ausência do De La Cruz, que já é um jogador essencial para esse time. Então, o Tite fala desses 9 jogadores com alguns problemas. O que eu entendo é que se o jogador tinha algum problema, algum desgaste, eles preferiram tirar o jogador porque o jogo era na altitude. Então, isso poderia acarretar em problemas maiores ou num desgaste maior que o jogador não conseguia render. Então, o Flamengo acabou entrando com o Vinha, com o Davi Luiz, com o Igor Jesus e a opção também do Bruno Henrique pelo Luiz Araújo, que provavelmente também devia estar aparentando algum tipo de desgaste com cansaço muscular. Então, em relação às mudanças, para mim está bem claro que não é algo que foi pensando em poupar para o Carioca, priorizou o Carioca, não levou a Libertadores a sério. Eu não vou partir do princípio que o Tite está mentindo. Né? Eu vou partir do princípio que o Tite chegou ali na coletiva e falou a verdade. Se eu começar a achar que o treinador do Flamengo vai chegar ali e vai inventar que tinham jogadores desgastados, aí tudo perde o sentido. Então, eu estou partindo do princípio que ele chegou ali e explicou uma situação que era real e que as mudanças eram necessárias, tá? Bom, e aí o Igor Jesus entrando no lugar do De La Cruz e há um decréscimo muito grande, um downgrade enorme. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouquinho, quando eu for para o campinho. É claro que eu vou para o campinho, a gente vai falar sobre os aspectos táticos da partida, obviamente, tá? O Tite errou na minha visão. O Tite cometeu alguns erros, né? Primeiro, na medida em que ele demora para fazer algumas mexidas. O Pulgar me parecia já exausto e ele manteve o jogador. Mas ele não tinha um reserva, ele já tinha escalado o Igor Jesus, já botou o Alan, ele ia botar o Everton, um garoto. Cara, ele poderia ter usado ali o Ortiz, ter feito um 3 zagueiros, e o Ortiz ter feito um papel de zagueiro / volante. Ele tem capacidade de fazer isso. Por que não utilizar o Ortiz? O Ortiz já é um cara experimentado, né? Enfim, acho que o Tite peca nisso. Né? Também demora, na minha visão, a tirar o Vinha, que fez um péssimo primeiro tempo e que acabou melhorando um pouquinho no segundo tempo, junto com o time, mas ainda estava muito abaixo. Enfim, acho que poderia ter havido essa troca também mais cedo, né? Algumas leituras que acho que ele poderia ter feito melhor, poderia ter feito alguns ajustes no time durante o primeiro tempo, acho que ele não conseguiu, ou os jogadores talvez não tivessem entendido o que ele tentou passar ali para os jogadores. O Flamengo sofreu taticamente no primeiro tempo. Aí entra um outro aspecto que é importante a gente falar, que é o mérito do adversário. O Milionários tem um trabalho desde dezembro de 19, tem aí 4 anos de trabalho do Alberto Gamero. Os jogadores se conhecem muito bem, tem alguns jogadores que estão juntos há muito tempo ali nesse elenco, o Tite inclusive fala sobre isso ontem na entrevista coletiva, e tem um trabalho longevo, então os jogadores jogam ali de forma bem orgânica, de forma bem natural, isso acaba por potencializar. O Alberto Gamero foi muito feliz na sua estratégia, e eu vou mostrar daqui a pouquinho no campinho por quê, vou detalhar isso para vocês. Bom, a gente já abordou o aspecto técnico e o aspecto físico. Na medida em que, taticamente, tecnicamente, o time do Milionários começa a prevalecer no campo de jogo, começa a empurrar o Flamengo para trás e começa a acertar aqueles cruzamentos, bota uma bola na trave, acerta uma outra cabeçada e começa a crescer no jogo, ter mais volume, o aspecto mental entra em jogo. O jogador do Flamengo começa a baixar a sua confiança. Dito tudo isso, a gente precisa falar de mais 2 coisas que são importantes. Futebol de alto nível, esporte de alto nível, ele é decidido no detalhe, né? O Flamengo acabou fazendo um gol no detalhe, acha ali uma jogada por dentro, há uma falha do adversário, detalhe, e ao pênalti o Flamengo sai na frente. E o Flamengo sofre o seu gol de empate também num detalhe que passa muito pela escala individual do jogo. Quem acompanha aqui o canal com mais frequência sabe que eu sempre procuro abordar esse aspecto da partida, essa forma de analisar a partida, o jogo e uma equipe. Por quê? A tática não se resume só aos aspectos coletivos, ao 4-4-2, às regras de ação, ao bloco alto, bloco baixo, a transição. O futebol também tem que ser analisado muitas vezes para a gente poder entender melhor o contexto de uma partida pela escala individual do jogo. Ontem, a escala individual do jogo foi primordial para o resultado final. Por quê? O Rossi poderia ter tomado uma decisão melhor, escolhe um passe um pouco mais difícil ali para o Pulgar, um passe um pouco mais forte, num contexto de gramado, de bola, de altitude, um pouco complicado, né? Então o domínio estava bem difícil para os jogadores do Flamengo. Ele escolhe um passo um pouco mais distante, um pouco mais forte para o Pulgar. O Pulgar também tem o seu erro técnico, que tem que ser atenuado por conta desse contexto de bola, gramado, altitude, mas ele erra
e aí a gente está falando de novo de um erro técnico, de escala individual do jogo. Ele de novo erra quando ele vai abordar o atleta do Milionários e dar aquele carrinho ali de forma bem esquisita, né? Bem difícil de entender por que ele buscou aquele tipo de abordagem. Ele poderia ter só cercado, empurrado o jogador ali para a linha de fundo, protegido o corredor central. Ele erra bastante essa tomada de decisão. E ali tem alguns erros também de tomada de decisão, talvez do Davi, do Fabrício. A última linha acabou afundando muito, acabou dando espaço também ali para os jogadores do Milionários dentro da área e para o Ruiz, que acaba tendo espaço para dominar e finalizar e empatar a partida. Então, se a gente não olhar também para a escala individual do jogo, não considerar os erros técnicos que fizeram diferença no final, a gente vai estar deixando de analisar a partida de uma forma mais completa e mais acertada, né? Vamos para o campinho agora. Vamos olhar aqui para alguns aspectos táticos que também ajudam a explicar bastante esse resultado amargo de 1-1 entre Flamengo e Milionários lá em Bogotá. Bom, então os times foram a campo. O Flamengo no seu 4-2-3-1. Ontem muito mais um 4-2-3-1 do que 4-3-3, né? Uma dupla de volantes com Igor Jesus e Pulgar. Varela, Fabrício Bruno, Davi Luiz e Matias Vinha na linha de defesa. Cebolinha, BH na direita, como ponta pela direita, né? Arrascaeta e Pedro e o goleiro Rossi. O Milionários foi a campo com o 4-4-2. Para quem fala aí que o 4-4-2 morreu, que não existe mais, que está fora de moda, que não acontece mais, o Gameiro foi lá e reviveu um pouquinho desse 4-4-2 aí, com os dois zagueiros, Vargas e Alex Moreno, os dois laterais, Hernandes e Alfonso, dois volantes, Vasquez e Giraldo. Até, na verdade, eles estavam trocados aqui, o Giraldo mais pela direita, o Vasquez mais pela esquerda. O Catanha e o Silva, dois meias, dois meio-campistas, né? O Davi Silva, o Macalister Silva, o Maca, como eles chamam lá, aqui pela esquerda, um jogador de 37 anos. E uma dupla de ataque, Leonardo Castro voltando de contusão e o Jordano, que vinha jogando na função do Castro quando ele estava machucado. E o Milionários nesse 4-4-2. Aonde que o Flamengo, na minha visão, pecou e aonde que o Milionários acertou. Vamos então detalhar isso. Quando o Flamengo começava a construir suas jogadas, o que o Flamengo fazia? O Flamengo abria aqui um pouquinho seus laterais. Vamos adiantar aqui Cebolinha, Arrascaeta, Pedro, Bruno Henrique também aqui em amplitude. E o Milionários buscava fazer uma zona de guerra aqui no meio, tá? Fechando bem o corredor central aqui, para poder tentar esvaziar o jogo pelo corredor central do Flamengo, deixar o Flamengo com dificuldade de jogar em corredor central. O Flamengo mantinha só os dois zagueiros aqui e tentava colocar os dois volantes aqui nas costas para poder tentar receber. E aí fechava o individual aqui, o Catanha, o Jordano tentava perseguir o Pulgar e o Milionários tentava fazer esse bloqueio aqui para tirar esse jogo interior do Flamengo. O Flamengo tentava, em algumas situações, forçar esse passe aqui e até fazia sentido em alguns momentos, em algumas situações havia espaço para dominar e girar e jogar. Só que quando essa bola chegava no Igor Jesus, ele tinha bastante dificuldade de girar e jogar, ele estava inseguro, parecia estar sentindo o peso da estreia, parecia estar sentindo o peso da partida, de estar numa Libertadores, e estava bastante inseguro para receber, girar, jogar, fazer o jogo progredir. O Flamengo, na minha visão, pecou um pouquinho e não usar essa região do campo aqui, né? As costas do Silva, né? Um jogador de 37 anos. O Flamengo teria que ter explorado um pouquinho mais essas costas do Silva. O Flamengo que de fato ficou bastante nessa estrutura que eu estou aqui apontando para vocês, ficou um pouco distante demais, jogadores um pouco distantes demais. A ideia era atrair o bloco de marcação adversário para tentar achar o Arrasca aqui e aí a partir disso o Flamengo agredir. Só que o Milionários se portou de forma bastante correta no sentido de que os volantes que normalmente são muito atraídos por esses movimentos aqui dos meias, dos pontas, quando eles baixam aqui, vêm fazer essa diagonal aqui para dentro, os volantes normalmente são muito atraídos e perseguem muito. Ontem não, ontem eles estavam mais posicionados, então em alguns momentos o Flamengo tentava fazer esse movimento aqui e os volantes não eram atraídos, né? A gente tinha os volantes bem mais posicionados. Então o Flamengo acho que pecou um pouquinho porque poderia ter feito melhor esses movimentos, buscando uma atração maior. O próprio Pedro baixou pouco. Acho que o Pedro podia ter tentado atrair mais zagueiro, volante, para tentar gerar espaço às suas costas. Acabou não fazendo isso. E o Flamengo explorou pouco essa região aqui. Acho que o Flamengo poderia ter tentado um pouquinho mais fazer um jogo que vem de fora para dentro, né? Já que o corredor central estava muito congestionado, joga para fora e depois vem trabalhar de fora para dentro para poder tentar achar aqui o Arrasca e o Pedro para eles decidirem a partida. Então, acho que taticamente o Flamengo errou um pouquinho nisso e tecnicamente havia ali um problema em relação ao Igor Jesus, que acabou tendo dificuldade de fazer o time jogar, de progredir. E o fato dele não conseguir carregar a bola, não conseguir fazer os passes entre linhas que
a gente esperava que ele pudesse fazer no Arrasca, especialmente. Acabou tirando muito volume de jogo do Flamengo. E aí a gente tem que voltar a falar de novo do De La Cruz. A falta que ele faz. Se fosse o De La Cruz ali, ele teria resolvido esse problema e teria feito o time jogar. Ofensivamente, qual foi o mérito do time do Gameiro, do Milionários, né? O mérito foi o seguinte. Primeiro, essa dupla de ataque prendia muitos dois zagueiros aqui em corredor central, né? Deixava os zagueiros bem presos aqui e o Flamengo marcava com os laterais aqui bem próximo dos zagueiros também, fechando muito aqui o corredor central. A linha ficava bem junta aqui, né? Não tinha muita amplitude nessa última linha. E aí, qual foi a ideia aqui muito bem aplicada, muito bem utilizada pelo Alberto Gameiro? Os dois atacantes nas costas dos dois volantes do Flamengo e os dois meias, eles faziam um movimento aqui para dentro, tá? Tanto o Catanho quanto o Silva, para vir jogar aqui como meias que são, e aí arrastavam o ponta ficava aqui sendo arrastado, ficava atraído por esse movimento. Tanto o BH quanto o Cebolinha vinham aqui para marcar esses caras aqui, para encaixar nesses caras. E aí, o que o Gameiro fez? O Gameiro fez o seguinte, botou os seus laterais aqui em amplitude, tá? E aí ele fazia essa bola rodar de um lado para o outro com diagonal longa. Então, Silva baixava aqui, por exemplo, para receber essa bola aqui e achava essa bola lá no Afonso. O Afonso fazia o cruzamento na área, né? E com esses cruzamentos na área, o Milionários machucou muito o Flamengo, né? Os jogadores do Flamengo também com dificuldade de defender esse cruzamento do lado oposto. Foi uma estratégia que o Milionários adotou, diferente do que o time está acostumado a fazer. Eu mesmo falei que não imaginava ver o Milionários mudando o seu tipo de jogo, que é um jogo que eles usam mais de apoio, de jogo interior, de jogo por dentro. O Milionários mudou sua forma de jogar, trabalhou esse jogo de diagonais longas, de variação de corredor para depois tentar cruzamento e foi feliz. O Gameiro foi muito feliz na sua estratégia, teve muito mérito. Os jogadores também têm o seu mérito de aplicar, né, de saber aplicar o que foi pedido pelo treinador. E aí, no segundo tempo, o Tite corrige um pouco isso, deixa os dois pontas mais abertos aqui, marcando os laterais, e deixa os dois volantes do Flamengo, depois já entrou o Alan, né, no segundo tempo, mais preocupados com os dois meias, mais encaixados nos dois meias, os zagueiros aqui mano a mano com os dois centroavantes, e aí ficou mais encaixado dessa forma aqui, né, para a gente poder ter um entendimento mais claro. E aí os dois laterais ficavam mais protegidos e fazendo coberturas. Ora vinham fazer a dobra aqui, ora vinham fazer a dobra aqui no corredor lateral com os pontas. Isso ficou mais bem estabelecido no segundo tempo e deixou o time mais seguro, além da entrada, é claro, do Alan, né? O Alan que entrou bem e foi bem melhor do que o Igor Jesus vinha sendo, né? O Alan foi um jogador importante, fez uma boa partida, conseguiu dar mais fluidez na saída de bola, se movimentando bem mais também para gerar linha de passe. Isso também foi algo que o Igor Jesus acabou pecando, se movimentava pouco para gerar linha de passe na primeira fase de construção do Flamengo. O Alan já conseguia se movimentar mais, tanto ofensivamente para gerar linha de passe também, quanto defensivamente, fazendo deslocamentos maiores, buscando as coberturas. Então a entrada dele foi importante, ele entrou bem, isso ajudou a dar volume de jogo para o Flamengo. E o Flamengo fez um segundo tempo já bem melhor do que o primeiro, muito por conta desses ajustes que o Tite fez aqui, que eu apontei, mas também pela entrada do Alan, que entrou bem e ajudou a dar fluidez, ajudou a dar volume de jogo para o Flamengo, que conseguiu o seu gol através de uma jogada aqui por dentro, né? O Arrasca foi muito feliz no domínio, o Pulgar foi muito feliz aqui também no passe que ele dá para o Arrasca. O posicionamento do Pulgar também muda no segundo tempo, mais adiantado, o Alan mais como um primeiro volante aqui, Pulgar mais adiantado, fazendo umas infiltrações, participando das jogadas ofensivas. E tanto é que ele é o cara que está aqui próximo do Arrascaeta, está bem próximo da área e faz o passe aqui para o Arrasca girar, dominar, girando já, dominar, orientado e sofreu o pênalti que acabou dando o gol do Flamengo. Turma, o Flamengo, como eu já falei no início do vídeo, traz na bagagem um empate amargo, especialmente pelo contexto que o time vencia a partida e sofre o gol de empate na reta final com um jogador a mais. Mas agora olhar para frente, né? Domingo tem a decisão do Carioca, o Flamengo está com uma mão e meia na taça, está com 9 dedos na taça, então chegar lá no Maracanã domingo, carimbar aí esse título, terminar de confirmar o título, botar a faixa, levantar a taça, comemorar, mas comemorar bem pouquinho, porque quarta-feira já tem um jogo importante contra o Palestino, na quarta que vem, no Maracanã. O Palestino, que é de longe o time mais fraco do grupo. O Flamengo tem tudo para fazer uma boa partida, amassar o Palestino, recuperar a confiança, fazer 3 pontos, ficar numa situação um pouco mais confortável dentro do grupo. Então, olhar para frente, né? Futebol
Gente, decidido no detalhe. A gente ouve muitos técnicos de futebol falarem isso, os jogadores também, é porque isso é uma grande verdade. Então ontem foi um detalhe, como eu já falei para vocês ali, algumas decisões que poderiam ser tomadas mais assertivamente, digamos assim, dos jogadores, até do próprio Tite. Então, acontece, a gente precisa normalizar um pouquinho mais o erro, saber conviver um pouquinho melhor com o erro, por mais que a gente, como rubro-negro, tenha ido dormir ontem chateado. E eu me incluo nisso, né? Ontem, quando o juiz apitou o final do jogo, eu também estava ali chateado. Sou rubro-negro, estava ali frustrado. É um empate frustrante. Vai ter que botar a cabeça no lugar, olhar para frente e pensar que tem muito jogo pela frente ainda. Então é isso, até um próximo vídeo. Obrigado pela audiência, forte abraço e eu fui.